Bom dia a todos e a todas. Nós, do PET Conexões de Saberes, Serviço Social da UFTM, temos uma grande alegria de compartilhar com todos e todas participantes do ECUT 2020 as obras de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que permaneceu anônima até 1960, quando seu primeiro livro, Quarto de Despejo, foi lançado. Mulher negra, residente na favela de Canindé, em São Paulo, trabalhava como catadora de papéis e criava sozinha os seus 3 filhos. Mesmo com pouco acesso à escolaridade, Carolina Maria de Jesus era apaixonada por literatura. Escrevia poemas e diários onde relatava as condições precárias de vida em que vivia. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi um grande sucesso, vendendo mais de 1 milhão de exemplares com traduções para 14 línguas diferentes. Carolina denunciava repetidamente o clima de racismo e a discriminação em que vivia. Observando a realidade à sua volta, Carolina percebia as desigualdades e sabia, enquanto mulher negra e pobre, que integrava a parte mais marginalizada e desprotegida da população. Nos seus diários, refletia sobre a própria divisão da cidade de São Paulo, pensando o centro como a casa luxuosa e as periferias como depósitos de lixo. A comparação não se deve só à pobreza extrema em que aquelas comunidades viviam, mas também à forma com que os cidadãos eram tratados e encarados pelo resto da sociedade. Falando a partir de sua experiência, narrava as lutas diárias de uma mãe que trabalhava de sol a sol e não podia sequer comprar um par de sapatos para sua filha. Através dos seus escritos, Carolina conta esse desgosto e tantos outros que jamais passariam pela cabeça dos cidadãos mais privilegiados. Deixa evidente que se sente marginalizada pela sociedade brasileira, que é desprezada, solitária e quase invisível dentro da sua condição social. Carolina de Jesus pensava bastante na sua condição de poetisa e escritora, apontando a literatura como uma forma de lidar com a realidade em que vivia. Escrevendo sobre a favela e vivendo nela, Carolina foi testemunha de muitas desigualdades que ainda dividem o povo brasileiro. Quando sua obra foi publicada, a autora começou a ser encarada com desconfiança e raiva pelos vizinhos, que sentiam que as suas vidas tinham sido expostas. Embora entrar no meio literário parecesse um sonho distante, Carolina Maria de Jesus acabou se tornando uma das mais célebres escritoras brasileiras, um símbolo de resiliência e representatividade. A autora lembra da ganância e do desejo de poder que continuam assombrando a humanidade. Aprende a confiar em si mesma, nas suas próprias lições de vida e percebe a alegria de ser uma mulher solteira que não está subjugada a homem nenhum. Mesmo tendo uma perspectiva muito realista acerca da dureza da vida, Carolina Maria de Jesus continuou se permitindo sonhar e acreditar em um futuro para o povo brasileiro e para todo o mundo. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos, assim declarou Carolina Maria de Jesus. Eu, antes de comer, via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se.
aos meus olhos. Assim também declarou Carolina Maria de Jesus. Diário de Bitita, os negros. Meu avô era um vulto que saía da senzala ao quebrado e desiludido, reconhecendo que havia trabalhado para enriquecer o seu senhor português. Porque os que haviam nascido aqui no Brasil tinham nojo de viver explorando o negro. O vovô dizia que os brasileiros eram homens bons, de mentalidade pura, igual às nuvens no espaço. Deus que ajude os homens do Brasil. E chorava, dizendo: o homem que nasce escravo, nasce chorando, vive chorando e morre chorando. Quando eles nos expulsaram das fazendas, nós não tínhamos um teto decente. Se nós encostávamos num canto, aquele local tinha dono e os marinheiros nos enxotavam. Quando alguém nos amparava, nós já sabíamos que aquela alma era brasileira. E nós tínhamos fé, os homens que lutaram para nos libertar, aonde nos acomodar. O que favorece é que vamos morrer um dia, e do outro lado não existe a cor como divisa. Lá predominarão as boas obras que praticamos aqui. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. Eu só tenho feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou há pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles vê de comer, eles bradam: viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te, se puder me arranjar um pouco de gordura para eu fazer sopa para os meninos. Hoje choveu e não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Liz. Ela deu-me banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a nova escravatura atual, a fome. Quarto de despejo, 29 de maio de 1958. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não tem paletó. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condoí-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isso é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja.